Está no ar mais um programa Educação em Foco. Programa Educação em Foco no oferecimento de APA Móveis, onde você realmente encontra barato. Visite uma das lojas APA Móveis e confira. Também do Centro de Ortopedia e Traumatologia Limitada. Fica ali na Rua Acre, no Semon, na sala 414, no 4º andar. Também no oferecimento de Casa de Vó, onde você encontra bolos e pães caseiros deliciosos. Fica ali na Rua Curitiba, número 200, na loja 8, Ica Maceió. Nosso muito obrigado a você que está sempre ligado no programa Educação em Foco. O programa Educação em Foco hoje com um tema realmente importante, o coração e as doenças relacionadas com ele. Para isso nós estaremos aqui com o nosso convidado especial, Dr. Mauro Lippe, uma conversa realmente importantíssima com o nosso doutor cardiologista e hemodinamicista, Dr. Frank Praia. Fique ligado no programa Educação em Foco, voltamos já. Casa de Vó, onde você encontra os melhores pães e bolos caseiros de Manaus. Ambiente agradável e atendimento de qualidade. Faça-nos uma visita ou ligue e faça seu pedido. 9208-2611. Casa de Vó, localizada no Centro Comercial Tessali, Rua Curitiba, número 200, Sala 8, Nossa Senhora das Graças. Casa de Vó, bolos e pães caseiros deliciosos. Assista todos os sábados aqui na Rede TV, programa Educação em Foco, de 8 às 9 da manhã. Esperamos você! Estamos de volta com o programa Educação em Foco, sempre no oferecimento de APA Móveis, Centro de Ortopedia e Traumatologia Limitada, Casa de Vó, e estamos aqui agora para conversar sobre coração. Você que tem dúvidas, sente alguma coisinha, hoje é o dia de você esclarecer realmente, tirar todas as suas dúvidas, porque estamos aqui com o Dr. Frank Praia, que é cardiologista e hemodinamicista. Também nosso convidado especial, Dr. Mauro Lippe. Bom dia, Dr. Mauro. Bom dia, é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. E nós estamos hoje recebendo um especialista, Dr. Frank Praia, que é um especialista na área de hemodinâmica. Começou o hemodinamicismo em Manaus, fazendo cateterismo cardíaco. E ele hoje trabalha em vários hospitais de Manaus e também atende aqui no edifício Semon, na sala 108. Dr. Frank Praia, além de ser um médico especializado, super especializado, é um grande amigo de instituição, é um prazer. Nós vamos ter aqui uma conversa muito importante e interessante na cidade de Manaus, porque nós sabemos que os problemas cardíacos, eles surgem como uma surpresa. E no Brasil a gente tem um alto índice chamado de morte súbita. A pessoa realmente ela tem a morte súbita e vai ver, nunca fez um check-up, ou mesmo tendo feito um check-up, ela tem essa intercorrência e às vezes a família fica sem nenhuma condição de ter preparado ou ter prevenido essa doença que muitas vezes ela vem de forma muito silenciosa. Então, o Dr. Frank Praia, eu gostaria de realmente apresentar o Dr. Frank Praia, porque o Dr. Frank Praia hoje atua e fundou esse serviço de cateterismo no Prontocor, no Hospital Universitário, onde atua Francisca Mendes, no Hospital Adventista e também na Beneficência Portuguesa. O Dr. Frank Praia é coautor e escreveu dentro de um livro publicado sobre o cateterismo transradial. E ele quem trouxe essa técnica para dentro da cidade de Manaus. Ele é realmente o pioneiro na cidade de Manaus do cateterismo
transradial. Além disso, ele já possui mais de 18 mil casos realizados, incluindo cateterismo em crianças, e possui mais de 1.200 angioplastias coronarianas com a desobstrução das coronárias feita por este método. Então é importante dizer também que o Dr. Frank Praia, ele fez a residência médica dele no Unicor, em São Paulo, e a especialização na Beneficência Portuguesa também em São Paulo. Atuou nos Estados Unidos, no Medical Center e no Instituto do Coração, INCOR. Portanto, fiquem atentos, porque esse programa é um programa que tem um vínculo muito forte, é de utilidade pública para que as pessoas tenham realmente a condição de se observar um pouco mais, no sentido de saber o que poderia causar um problema súbito cardíaco que muitas vezes passa desapercebido pelos familiares, pelo próprio paciente e pelo tipo de vida que hoje se leva, que realmente não dá tempo para que a pessoa ela desenvolva um check-up anualmente para prevenir tais doenças. Portanto, eu gostaria de agradecer a sua presença, Dr. Frank Praia, e dizer que é com muita honra que nós vamos fazer esses esclarecimentos sobre hoje. Gostaria de suas considerações iniciais, falando inclusive sobre o que é a pessoa normal, o que é o coração normal e como poderia essa pessoa saber se tem ou não algum tipo de anormalidade. Bom dia, Mauro, bom dia a todos. É um prazer estar aqui no programa e esclarecer algumas dúvidas das pessoas dentro dos nossos conhecimentos. Em se tratando de uma pessoa normal, o que é o normal? A pessoa dentro do normal, para ser considerado normal, ele tem que ter alguns exames não invasivos e esses exames têm que estar dentro do padrão da normalidade. Por exemplo, colesterol, triglicerídeo, o teste ergométrico, ecocardiograma, esses exames, portanto, têm que estar dentro dos padrões normais. Essa pessoa, sim, é considerada apta a realizar exercícios, é uma pessoa do ponto de vista normal, do ponto de vista cardíaco, apta a realizar atividades físicas. Nossos agradecimentos mais uma vez à presença do Dr. Frank Praia, que realmente vem trazer aqui esclarecimentos importantes, né, a todos nós, uma vez que todos passaremos por algum tipo de repente, diagnóstico ou causa, ou necessidade de um diagnóstico relacionados com o coração e a hemodinâmica, não é isso, Dr. Frank? Caramba. A hemodinâmica do sangue dentro de todo o processo, né, de funcionamento do coração. E eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, Dr. Frank. Como nós podemos saber se estamos correndo algum risco de infarto, que a palavra infarto é algo que realmente é muito popular, né? Como a gente pode pensar sobre isso? Realmente é uma palavra que assusta um pouco, né? Para você ter certeza se realmente está correndo risco iminente do infarto, tem que checar alguns fatores e ver se a pessoa possui algum desses fatores de risco, que é a pressão alta, que é a diabetes, que é o excesso de peso, que é o paciente tabagista, problema de tireoide. São alguns problemas que devem ser combatidos. Essa pessoa, se tiver, tem que ter esses fatores controlados. Portanto, esses são alguns dos fatores, existem mais, né, que podem contribuir para o risco de um infarto. Esses fatores sendo controlados, consequentemente, o risco diminui. Todos nós estamos correndo risco. Por quê? Porque existe também o infarto sem entupimento. Poxa, mas como um infarto sem um entupimento, sem aquela placa de gordura no coração? Como isso é possível? Né? Existe aí o estresse, o espasmo coronariano. O espasmo é um fechamento provisório dessa coronária, por estresse. Eu tenho alguns pacientes que têm as coronárias limpíssimas e que tiveram infarto por estresse. Ou seja, a coronária não possui placa de gordura. Né? São pessoas que têm no dia a dia o corre-corre e esquecem, muitas vezes, de fazer um check-up, uma avaliação cardiológica, e aí existe esse risco eminente. Doutor Frank, infarto, pela sua fala agora há pouco, o que nós podemos entender, o que é o infarto? Algumas pessoas podem pensar que é uma parada
do coração ou é algum tipo de impedimento do fluxo sanguíneo no coração ou é as duas coisas? Na realidade, a parada do coração é o que levaria, no caso de uma coronária grande, uma parada cardíaca, um risco da coronária entupir 100%, vamos falar entupir para as pessoas entenderem, né? E isso aí levar a uma parada cardíaca. O infarto nada mais é do que uma obstrução do fluxo cardíaco. A placa de gordura se instala, forma-se um coágulo ali, aquele coágulo vai fazer com que haja um impedimento do sangue circular, e aquele sangue para de circular naquela área e aquela área morre. Isso é considerado infarto com as suas consequências, inclusive com parada cardíaca. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Dr. Frank, porque existem muitas dúvidas das pessoas em saber o seguinte: se o meu pai e minha mãe eles têm pressão alta, ou se eles têm doença coronariana, ou se eles têm algum problema cardíaco, necessariamente eu terei que ter esse problema também? Não é hereditário, Mauro. Na realidade, existe a tendência. Vamos dar um exemplo prático. Meu pai tem problema cardíaco, meu pai é hipertenso. Eu tenho chance de ter problema cardíaco. Não necessariamente vou ter. Ou seja, se eu já tenho algum familiar direto, pai, mãe, irmão, com problema, eu já procuro me reservar de certas coisas para poder fazer uma prevenção. Ou seja, diminuir o sal, praticar exercício, não aumentar o peso, controlar o consumo de gorduras. Isso já é uma prevenção. Por quê? Não é hereditário. Meu pai tem, obrigatoriamente eu vou ter. Não, isso não é uma coisa convincente, não é uma coisa certa. Existe uma tendência, né? A tendência existe. Você tem mais chance quando comparado com uma pessoa da mesma idade que não tem nenhum antecedente, que não tem nenhum pai, nenhum irmão, nenhuma mãe com um problema. Existe, há poucos dias, numa matéria publicada em um dos jornais e também um programa de televisão, mostrou que os Estados Unidos, existe 49% da população tem doença coronariana, ou tiveram ou vão ter algum tipo de anormalidade em função do fast food, em função da obesidade, que é muito forte, é muito grande lá, sobretudo nas crianças agora, que é uma população que ficou gorda, né? Muito exatamente por causa dos hábitos alimentares. Eu lhe pergunto o seguinte: qual é a idade ideal para que uma pessoa pudesse fazer um check-up e detectar previamente, ou só pode ser detectada a partir do primeiro sintoma? Na realidade, antigamente dizia-se, não, a idade boa é 40 anos, 50 anos, isso acabou. Hoje existe infarto com 30 anos, eu tenho infarto com 28 anos. Então a idade ideal, ou seja, 30 anos eu acredito que é uma idade boa para você fazer uma avaliação. Comece a fazer uma avaliação a partir dos 30 anos. Uma avaliação anual, né, escolha um cardiologista e comece a fazer um check-up, uma avaliação preventiva. Isso só vai lhe beneficiar. Dr. Frank, qual é o primeiro sintoma que uma pessoa pode apresentar na sua atividade de trabalho que pudesse identificar que ela tem alguma anormalidade em termos de sua pressão está alta? Normalmente, a pressão alta, ela causa dor na nuca. É o normal, a dor na nuca. Agora, não esqueçamos que 15% da população que tem pressão alta não sente nada. Então, muitos não tratam porque não sente nada. Então, 15% da população de hipertensos no mundo tem pressão alta e não sente nada. São assintomáticos. O primeiro sintoma, normalmente, são aquelas estrelinhas na vista, que é a vista um pouco embaçada, turva, e com uma forte dor de cabeça localizada principalmente na nuca. Esse é o sintoma básico. E aí você checa a pressão está alta. Mas não esqueçamos os 15%. O senhor recomenda, então, para esse público dentro dessa faixa dos 15%, realizarem que procedimentos, uma vez que nós sempre procuramos o médico quando sentimos alguma coisa, né? Então, qual seria o procedimento para nós regularmente verificarmos a nossa situação de saúde? Como eu falei anteriormente, 30 anos é uma idade boa, né? 30 anos você já começa a fazer uma prevenção e é diagnosticado. Você pode estar dentro dos 15% de não sentir nada,
mas a sua pressão, já com 30 anos, já vai começar a aparecer indícios de pressão elevada. Bom, o senhor falou em pressão alta. Pergunta, eu acho que todo telespectador gostaria de saber, tem cura pressão alta? Algumas pressões altas têm cura, algumas, né? Normalmente são pacientes mais jovens que têm problema renal, têm problemas de tumores, esses problemas são resolvidos e a pressão normaliza. Entretanto, pacientes acima de 40, 45 anos, não tem, você faz como nós chamamos, uma varredura diagnóstica e não consegue encontrar a causa básica. Esse paciente tem que tomar remédio o resto da vida. Muito bem. O nosso telespectador, doutor Frank, uma grande maioria são educadores também. Nós sabemos do estresse que a educação muitas vezes pode causar ao profissional. E numa dessas ocasiões em que esses sintomas ele possa sentir, qual procedimento ele pode tomar para minimizar momentaneamente até ele procurar um cardiologista, um médico especialista? Na realidade, sentindo um sintoma desse, a primeira coisa é checar a pressão. Ou seja, não tenho como checar a pressão aqui, então vamos dirigir a um pronto-socorro. Resolve a emergência. Resolve primeiro a situação de estresse que ele está passando. Resolve o problema, aí sim, numa forma eletiva, programada, procura-se o cardiologista. Mas, a priori, sim, resolveu o problema para tirá-lo da situação de risco. O assunto está realmente interessante. Temos muito mais ainda a tratar, a falar nessa manhã sobre as doenças relacionadas com o coração. Programa Educação em Foco volta já já. Dr. Frank Praia aqui estará conversando conosco sobre mais situações, juntamente com o nosso convidado especial, Dr. Mauro Lippe. Voltamos já. Casa de Vó, onde você encontra os melhores pães e bolos caseiros de Manaus. Ambiente agradável e atendimento de qualidade. Faça-nos uma visita ou ligue e faça seu pedido. 9208-2611. Casa de Vó, localizada no Centro Comercial Tessali, Rua Curitiba, número 200, Sala 8, Nossa Senhora das Graças. Casa de Vó, bolos e pães caseiros deliciosos. Assista todos os sábados aqui na Rede TV, programa Educação em Foco, de 8 às 9 da manhã. Esperamos você! Estamos de volta com o programa Educação em Foco aqui na Rede TV, sempre em nome de APA Móveis, onde você realmente encontra barato, Centro de Ortopedia e Traumatologia Limitada e Casa de Vó. Continuamos aqui com o nosso assunto extremamente importante, onde o Dr. Mauro gostaria de fazer uma pergunta muito pertinente ao Dr. Frank Praia. Primeiro, fazer um alerta, né, à população dos profissionais liberais, médicos, professores, os educadores de uma forma geral, e que tem uma vida muito atribulada, não tem um horário fixo para poder se alimentar. E às vezes quando se alimenta em locais onde não tem uma alimentação apropriada, preparada, sem muito sal, e os condimentos que estão aí, todos eles adicionados a esse tipo de alimentação. Além da atividade, não tem aquele período de descanso e tudo mais. Mas nós temos também aqui na nossa região um problema que é curioso e que a gente precisa, às vezes, saber. Nós temos muitas frutas regionais diferentes do que existe no Brasil inteiro, né? E a gente sabe que hoje as academias estão aí com esses potenciais de energéticos, mas nós temos um energético natural aqui dentro do estado do Amazonas, que é o Guaraná. Então, eu gostaria de saber
as pessoas falam, ó, o estimulante de uma maneira geral, o café, o guaraná, o que realmente isso tem a ver com a pressão? Aumenta a pressão? Dá problema cardíaco? Como é que as pessoas podem se comportar mediante a esses produtos que fazem parte do nosso dia a dia, considerados estimuladores? Essa pergunta é muito propícia. Na realidade é o seguinte, na nossa região o grande estimulante é o guaraná, né? Vamos falar primeiro do guaraná. O guaraná, quando se toma o guaraná, ele é um estimulante, e você sabe que todo estimulante aumenta a descarga de adrenalina, ou seja, de uma substância no nosso organismo que vai fazer acelerar muito mais. Por isso, às vezes, você toma, como o próprio nome diz, estimulante. Vai haver um aceleramento, né? Vai haver essa aceleração, a pressão vai alterar. E eu já peguei no meu consultório um rapaz de 17 anos, Mauro, com pressão alta, tomando guaraná em pó diariamente, tomava 2 colheres de guaraná em pó. Tomava 4 medicações para pressão, tirei o guaraná em pó dele, a pressão normalizou. Isso não quer dizer, gente, que não vou tomar mais guaraná em pó. Não, veja a quantidade mínima e tome o seu guaraná em pó minimamente. O café é outro estimulante. Também aumenta a descarga de adrenalina, aumenta a pressão. Mas o café causa pressão alta? Não, não é isso. O café vai aumentar a descarga dessa substância no organismo, que também pode levar ao aumento da pressão. Aumenta a aceleração do coração e... então não vou ter que parar de tomar café? Não. O máximo são 4 xicrinhas por dia. A dose recomendada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia são 4 xicrinhas, né, por dia. Esse é o máximo. Porque acima disso há uma taxa tóxica e, consequentemente, aceleração, aumento da pressão. E o guaraná, já falamos agora, tem que ser uma quantidade mínima para evitar maiores danos. Fica aí o recado, né? Cafezinho é bom, mas regrado, não é verdade, doutor? É verdade. Doutor, agora, no outro âmbito, para as pessoas, falamos das pessoas normais, que têm uma atividade energética, né, um pouco mais acelerada. Mas a pessoa que já fez algum tratamento do coração, já fez alguma cirurgia do coração, safenada, ela pode ingerir algum tipo desses tipos de energético, pode malhar em academia, fazer algum tipo de esporte. Qual o procedimento que uma pessoa que já teve esses procedimentos com o coração deve tomar? A pessoa safenada pode fazer atividade física? Com certeza sim. Pode entrar numa academia? Sim. Primeira coisa é fazer uma consulta com um cardiologista e esse cardiologista fazer um parecer médico para a academia, orientando que aquele paciente é safenado e fazer certos tipos de exercício direcionado para aquele tipo de paciente. Não por conta própria você me inscrever na academia. Não, isso não é o certo. Primeiro, uma avaliação cardiológica, né? E aí sim, essa avaliação cardiológica dá o parâmetro para você fazer com segurança. Quanto aos energéticos, essas substâncias todas, quem tem problema cardíaco, quem é safenado, não deve ingerir. Acredito que isso aí só vai causar malefício a esse paciente. E avaliação cardiológica sempre em primeiro lugar. Dr. Frank, é sabido que muitas das medicações que se toma, muitas pessoas falam que eu não consigo mais tomar cibalena, Tilenol, Novalgina, porque já não faz mais efeito. Então, uma pessoa que já tem aí 10 anos usando uma medicação X para pressão alta, eu gostaria de saber se as medicações usadas, elas tornam-se refratárias, ou seja, o efeito que ela fazia no início, ela começa a deixar de produzir no organismo da pessoa e por isso ela tem que estar todo o tempo renovando o tipo de substância que ela tem que tomar. Muitos professores perguntam, olha, mas eu já tomo um remédio há 5 anos e minha pressão começou a alterar novamente. E eu tomo um remédio de pressão e já não faz mais efeito. Eu gostaria de saber em que ponto isso é uma situação que deva se preocupar, as pessoas devam se preocupar e se realmente existe isso, ter que mudar a medicação de tempos em tempos. Isso é muito importante, Mauro, porque na realidade existem organismos e organismos.
Ou seja, o teu organismo pode acostumar com aquela medicação e você tem que trocar. Tem paciente usando medicamento há 8 anos, mas o organismo dele ainda não acostumou. Mas existem pessoas mais sensíveis, com 2, 3 anos, tem que trocar o remédio da pressão. Isso é muito comum. Depende de certo organismo. Né? A medicação é refratária porque ela vai agir no começo, mas aí aquele organismo é sensível, para de agir e vai ter que mudar essa medicação. Esse é um tema que realmente é tão importante, é tão comum no dia a dia da gente, que perguntas não faltam, né, para fazermos. Pergunta muito simples. Dor no peito. Toda dor no peito está relacionada com o coração, com problema no coração? Não necessariamente. Toda dor no peito não quer dizer que realmente é problema cardíaco. Né? Toda dor no peito num paciente acima de 30 anos ou 30 anos em diante, ela tem que ser investigada. Existem vários tipos de dor no peito que não tem nada a ver com a parte cardíaca. Existe a dor no peito de origem cardíaca, porque o coração dói, e dói muito. Então, você faz a investigação e vai saber se essa dor é cardíaca ou não. Doutor Frank, depois que uma pessoa se submete a uma angioplastia, com a colocação de estente, e nós sabemos que a angioplastia e a colocação de estente é um método para desobstruir a coronária e para que o fluxo sanguíneo ele se processe dentro do coração, dentro do músculo cardíaco. Após quantos meses uma pessoa poderia começar a reiniciar as suas atividades físicas e com uma progressão até atingir um índice de normalidade e saber se essa pessoa pode fazer uma atividade física não só com uma impedância de queima de calorias, mas também da parte cardiorrespiratória? Na realidade, quando o paciente é submetido a esse tratamento, que é o desentupimento, que é a angioplastia com o implante da prótese, que é chamada stent, né, o prazo normalmente que se dá é 90 dias. 90 dias, essa prótese está se acomodando no coração, está fazendo parte realmente daquela coronária. Com 90 dias, realiza um exame chamado teste ergométrico. Esse teste ergométrico é que vai dar segurança para você liberar esse paciente para ser submetido a esforço físico, a academia, não tem problema. Fez esse exame de teste ergométrico, muitas vezes é necessário também um outro exame chamado ecocardiograma, que dá a segurança para o profissional liberar esse paciente para a atividade física. Ok. Muitas pessoas elas têm muitas dúvidas relacionadas aos problemas do coração. A cidade de Manaus, eu não tenho a estatística de morte súbita, mas nós gostaríamos de saber qual a frequência de morte súbita que tem na cidade de Manaus e saber se existe dentro da rede pública um serviço especializado para atendimento do paciente cardiopata. Na realidade, sim, essa estatística nós não temos, né, porque a estatística no Brasil é um pouco comprometida, mas existe o Hospital Francisca Mendes, que está fazendo um excelente trabalho, e o Hospital Francisca Mendes tem atendido as pessoas, tem feito cirurgias cardíacas e tratamento de angioplastia com implante de stent para a rede pública. Então, o Francisca Mendes está de parabéns com toda a sua estrutura. Vou fazer uma pergunta ao Dr. Frank, é um tema realmente interessante, o Dr. Frank vai falando, a gente vai surgindo mais perguntas e questionamentos. Quem já fez alguma intervenção no coração, uma ponte, né, safena, né, alguma coisa desse tipo, pode ser considerado curado do problema no coração? Na realidade, o paciente que é submetido a uma angioplastia, um desentupimento com implante de stent, que é uma prótese, ou o paciente safenado, né, revascularizado, como a gente chama, ele é diagnosticado como um paciente melhorado. É feita uma melhora para a qualidade de vida. Por quê? Porque o stent pode reentupir? Pode. A ponte de safena pode entupir? Pode. Se ele está com esse tipo de problema, ele não está curado. Ele vai continuar tomando medicação? Vai continuar tomando medicação.
vai continuar fazendo atividade física, dieta, para evitar que isso venha a acontecer novamente? Com certeza sim. Portanto, não está curado, ele está melhorado. Muito obrigado, Dr. Frank. No próximo bloco, o Dr. Frank, juntamente com o Dr. Mauro, estarão conversando sobre os possíveis exames que você ou o paciente pode estar realizando, né, referente a algum tipo de problema coronário, um problema do coração. Dr. Mauro gostaria de fazer uma pergunta? Gostaria. Até para fazer um jingle popular, né? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, né? Uma vez detectada doença coronariana, pressão alta, sempre a pessoa vai ter que se cuidar disso. E até porque as pessoas esperam que o motivo pelo qual passa por um tratamento desse, ele consiga fazer todas as atividades novamente, e a gente sabe que isso fica um pouco restrito, né? Porque as surpresas elas podem acontecer. Se você foi sorteado para ter um problema coronariano, eu imagino que isso acontece ou por caráter hereditário, como o Dr. Frank bem abordou aqui, mas também pode acontecer pelos maus hábitos que vêm desde a infância, né? A alimentação, o estresse, o tipo de atividade física, enfim, toda uma situação que influencia no desenvolvimento da pessoa e que podem contribuir para que essas afecções coronarianas possam realmente atrapalhar ou até interromper a vida produtiva de uma pessoa. Mas é muito interessante, e no próximo bloco nós solicitamos que o Dr. Frank trouxesse alguns equipamentos para poder demonstrar à população, demonstrar para você que está nos assistindo, como é feito, como são feitas essas intervenções, através de exemplos, e ele trouxe um material que vai demonstrar para todos os telespectadores. Muito bem. No próximo bloco, Dr. Frank Praia estará explicando para a gente o exame de cateterismo resolve problema do coração ou serve apenas para um diagnóstico, uma visualização das condições internas do coração? No próximo bloco, Dr. Frank Praia estará respondendo e demonstrando para nós como é feito o procedimento de cateterismo e alguns outros procedimentos dentro da sua área de profissão. Voltamos já. Casa de Vó, onde você encontra os melhores pães e bolos caseiros de Manaus. Ambiente agradável e atendimento de qualidade. Faça-nos uma visita ou ligue e faça seu pedido. 9208-2611. Casa de Vó, localizada no Centro Comercial Tessali, Rua Curitiba, número 200, Sala 8, Nossa Senhora das Graças. Casa de Vó, bolos e pães caseiros deliciosos. Assista todos os sábados aqui na Rede TV, programa Educação em Foco, de 8 às 9 da manhã. Esperamos você! Estamos de volta com o programa Educação em Foco, sempre em nome de APA Móveis, Casa de Vó, Centro de Ortopedia e Traumatologia Limitada. Aqui mais uma vez com o tema coração e todas as problemáticas relacionadas com o coração, com o nosso convidado especial, Dr. Frank Praia, Dr. Mauro Lippe. E no bloco anterior, nós havíamos perguntado ao Dr. Frank, que é pioneiro no cateterismo cardíaco no Amazonas desde 85, não é mesmo, doutor? Na realidade, no Amazonas, 85 eu realizo o cateterismo cardíaco
mas começamos em Manaus em 1993. Muito bem. E a pergunta que nós fizemos a ele no bloco anterior foi: o cateterismo é um procedimento que corrige o problema ou que apenas detecta e diagnostica problemas do coração? O cateterismo em si, ele é apenas para diagnosticar o problema. Quando o problema precisa de uma intervenção, de um desentupimento, falemos assim para vocês entenderem, que é chamado angioplastia, mas é o mesmo procedimento com material diferente. É um cateterismo com material diferente, próprio para tratamento. Esse procedimento é chamado de angioplastia, ou seja, não deixa de ser um cateterismo de tratamento. No cateterismo, nós sabemos que existe uma abordagem que pode ser feita pelas artérias radiais e pode ser feita também pelas artérias femorais. E isso depende de cada caso, ou isso pode ser feita angioplastia independente de uma dessas vias de acesso? Na realidade, podemos fazer o cateterismo cardíaco aonde tiver artéria, Mauro. Aonde tiver artéria, por exemplo, lá no INCOR, em São Paulo, eu participei de um cateterismo que nós fizemos pela axila. Porque a paciente já tinha feito 8 cateterismos e era safenada, não tinha mais condições. E tinha um sobrepeso muito importante, foi feito pela axila. Podemos fazer pelo pulso, né, que é o transradial, pode ser feito pela virilha, que é o mais comum. Mas depende de cada caso. Às vezes o paciente tem um sobrepeso. Eu preciso fazer a abordagem desse cateterismo. Eu vou escolher a abordagem do pulso, que é mais prática e é melhor para o paciente, em termos de exame. Agora, se for um tratamento de angioplastia, que o cateter é mais grosso um pouco, é um procedimento um pouco mais demorado, aí eu vou escolher a via femoral, ou seja, a virilha. Doutor Frank, eu gostaria que o senhor demonstrasse na prática para os nossos telespectadores a parte anatômica de tudo isso que nós estamos falando e para que os telespectadores eles tivessem a condição de visualizar como seria isso na prática, um cateterismo, e até mesmo pelos instrumentos que o senhor trouxe para realmente o pessoal ficar mais esclarecido sobre isso. Vamos lá? Bem, como nós falamos anteriormente, o cateterismo cardíaco pode ser feito pelo pulso, como vemos aqui nesse atlas, pode ser feito pelo pulso e pode ser realizado também pela virilha, né? São as vias mais utilizadas hoje para chegarmos ao coração e cateterizar as coronárias. Como nós falamos anteriormente, o cateterismo pode ser feito pelo pulso e pela virilha. Aqui nesse atlas mostramos a coronária direita, né, que está correspondendo aqui nessa gravura. Esse é o normal, a coronária direita no cateterismo, tá certo? E aqui, nessa imagem, notamos que há a mesma coronária direita, entretanto, com uma obstrução importante no seu segmento médio. Essa aqui é uma coronária doente, essa aqui é uma coronária que tem que ser tratada com angioplastia e implante de stent. No procedimento de angioplastia, ou seja, do desentupimento, nós passamos essa corda guia por dentro da obstrução, né? Notem ali no computador a obstrução. Essa cordazinha guia, como o próprio nome diz, é um guia que vai nos guiar dentro do coração. E aí, no local indicado da obstrução, insufla-se o balãozinho, né? Como eu estou fazendo aqui, esse tipo de balãozinho aqui. É um dos tipos que nós usamos. Esse balãozinho, ele vai afastar a placa de gordura para abrir o caminho para a prótese, para o stent, né? Aqui ele está insuflado. E como nós falamos há pouco, o que vem ser o stent, o que vem ser a prótese cardíaca que é colocada no coração. É essa prótese aqui que os senhores veem, tá? Que é já uma prótese, essa malha de aço inoxidável, e essa prótese que nós estamos mostrando é um dos tipos de prótese que é colocado no coração. Naturalmente que essa prótese aqui é só um exemplo. Hoje as próteses estão muito mais sofisticadas, inclusive stent. Stent tem os stents absorvíveis.
Dr. Frank, muito obrigado pelas explicações sobre os procedimentos de cateterismo cardíaco, mostrado aqui agora há pouco. Você pôde conferir, verificar o funcionamento do coração, da coronária, das artérias, obstrução, procedimentos de intervenção, de como solucionar, e acredito que isso foi de grande importância para o nosso telespectador, para nós aqui da equipe do programa Educação em Foco também, conhecermos a respeito dessas características do coração. Mas também temos uma grande preocupação, Dr. Frank. Estamos em fim de ano, estamos em momento de festas, e algumas pessoas, na grande maioria jovens, né, também, costumam exagerar em algumas ações, em algumas atitudes. E mais comumente, uma preocupação nossa para também compartilhar com o nosso telespectador, é a respeito das misturas que essas pessoas fazem. Misturando ali energéticos com uísque, com estimulantes sexuais. Dr. Frank, qual a sua recomendação para que a gente possa ter momentos de festa saudáveis, felizes, né, durante esse período, sem exagerar? Isso realmente é uma bomba relógio, como você falou. A mistura de estimulantes sexuais, mais energéticos, mais uísque, a chance de arritmia cardíaca é muito grande. Não quer dizer que eu vou tomar e vou ter, mas se eu estou tomando, eu tenho grande chance de apresentar uma arritmia cardíaca severa. Essa chance existe. Se você não fizer uso, naturalmente essa chance é excluída. Portanto, o ideal é não usar estimulantes sexuais, com uísque, com os outros energéticos, porque há grande chance de arritmia cardíaca e arritmias fatais. Muito bem, obrigado, doutor Frank. Doutor Mauro, gostaria de fazer suas considerações também, em mais esse programa Educação em Foco. A parte que foi abordada hoje realmente muito esclarecedora. Parabéns ao doutor Frank, que deu um esclarecimento muito forte à sociedade, aos professores, aos médicos, colegas que devem estar assistindo esse programa. E a questão cardiológica, ela independe de acontecer da nossa vontade. A gente sabe que existem os fatores de risco, todos relacionados aos nossos maus hábitos, como abordou aqui o Dr. Frank, mas a gente sabe que é também um programa de utilidade pública muito forte, sobretudo porque alerta a população de que o risco existe, e existe exatamente porque é provocado pela própria pessoa, né? A incidência de doença coronariana ou de doença cardíaca no curso normal, tendo uma vida regular, sem essas extravagâncias, provavelmente os índices são muito pequenos, né, de acontecer. Mas eu gostaria de parabenizar o Dr. Frank pela belíssima exposição no nosso programa e dizer que me sinto honrado mais uma vez por ter sido convidado a participar desse momento, e gostaria de ouvir algumas considerações finais, desejando aí a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo pela data que está próxima. Muito obrigado, Mauro, pelas suas palavras de elogio, são recíprocas, pode ter certeza disso. E desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Espero ter ajudado a esclarecer algumas dúvidas dos senhores. Estamos sempre à disposição do programa. E o Dr. Frank atende no edifício Semon. Eu gostaria que o senhor passasse as referências todas dos seus atendimentos, como é que são, aonde são, para que a população possa ter acesso até a sua especialidade. Atendemos no Semon, na Rua Acre, no bairro Viralves, na sala 108, o telefone é 3584-6269. Queremos mais uma vez agradecer a participação especial do Dr. Frank Praia, também do nosso convidado especial, Dr. Mauro Lippe. Esperamos que com esse programa Educação em Foco pudemos ter transmitido a você alguma informação realmente relevante, que acreditamos ter sido, e qualquer dúvida, qualquer questionamento ou sugestão, procure-nos através das redes sociais,
Programa Educação em Foco, aí está na sua tela, o WhatsApp. Em próximos programas estaremos respondendo a sua questão, de repente até convidando novamente Dr. Frank para estar participando de mais um programa conosco e respondendo aos questionamentos que vocês possam estar fazendo para nós a respeito desse tema. No mais, o nosso muito obrigado pela sua audiência, obrigado ao Dr. Frank Praia, Dr. Mauro Lippe, um Feliz Natal, boas festas, né, a todos nós, em clima realmente de confraternização e de solidariedade. Chegamos ao final de mais um programa Educação em Foco, sempre em nome de APA Móveis, onde você realmente encontra barato, casa de vó, bolos e pães caseiros deliciosos e Centro de Ortopedia e Traumatologia Limitada. O nosso muito obrigado por sua audiência e aguardamos você no próximo sábado, de 8 às 9 da manhã, aqui na Rede TV. Até lá! Assista todos os sábados aqui na Rede TV, programa Educação em Foco, de 8 às 9 da manhã. Esperamos você! Casa de Vó, onde você encontra os melhores pães e bolos caseiros de Manaus. Ambiente agradável e atendimento de qualidade. Faça-nos uma visita ou ligue e faça seu pedido. 9208-2611. Casa de Vó, localizada no Centro Comercial Tessali, Rua Curitiba, número 200, Sala 8, Nossa Senhora das Graças. Casa de Vó, bolos e pães caseiros deliciosos.